18h34, Radar de Notícias de volta para o último bloco, que é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Registrar aquele abraço carinhoso ao seu Manuel, nosso telespectador e apoiador de longuíssima data. Nesse bloco, vamos com entrevista especial, entrevista importantíssima. E o meu convidado está aqui comigo já. O vereador delegado Mesquita, do Republicanos, que retorna aos estúdios do Radar de Notícias. É sempre um prazer tê-lo aqui. Vereador, seja bem-vindo. Ótima noite. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Prazer estar conversando com vocês e toda a audiência. Quero sempre repetir o respeito e a admiração que eu tenho pelo Radar de Notícias. Você, o Léo Notaro, toda a equipe aqui, sem dúvida alguma, um jornalismo sério e necessário aqui para a nossa cidade de Guarulhos. Então, para mim é uma honra estar aqui. Agradeço ao senhor pelas palavras de carinho e respeito ao nosso programa. Nos esforçamos diariamente para levar informação com credibilidade para a população. Bom, muitos assuntos aqui, a pauta está recheada, mas, vereador, é impossível começar a nossa entrevista sem pedir ao senhor uma manifestação, um posicionamento sobre as cenas que nós presenciamos na segunda-feira. No momento, inclusive, em que houve o primeiro episódio de gás de pimenta sendo disparado ali na Câmara, o senhor estava ali próximo porque havia uma pessoa caída no chão com ameaça de pisoteamento, que é algo que nós precisamos repudiar. Mas enquanto vereador da nossa cidade, estando envolvido direto ou indiretamente nesses episódios, o que o senhor tem a dizer para a população de Guarulhos? O senhor classificaria como talvez o pior episódio que ocorreu na Câmara desde o início da legislatura? Olha, primeiro eu quero dizer que eu defendo o direito de todos estarem presentes na Câmara Municipal de Guarulhos, que é a Casa do Povo. Não tem áudio? Legislativo. Vereador, acho que está com problema no seu áudio. Sem áudio? A gente chama o intervalo, produção? Então, rapidamente, voltamos já. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. Agora sim, estamos de volta, ao vivo tem dessas coisas. Nossa equipe Ferrari resolveu o problema do microfone. Vereador, passo a palavra para o senhor. Só recapitulando, eu lhe perguntei sobre o episódio que ocorreu na segunda-feira e se o senhor classifica também como talvez o episódio mais triste que nós vimos desde o início da legislatura. Então, primeiro eu quero reforçar que eu defendo o direito de todos estarem presentes na Câmara Municipal de Guarulhos e se manifestarem. A Câmara é a casa do povo, o Legislativo tem essa característica e é muito bom, inclusive, que a gente tenha pessoas, independentemente da ideologia, da orientação, da posição partidária, ali se manifestando. Agora, desde que essas manifestações sejam feitas sempre no limite do respeito e da lei. Infelizmente, não é o que a gente viu nessa última sessão. E aí, eu não vou aqui, nesse momento, dizer o lado que começou A ou B. Penso que, eventualmente, ocorreram excessos de ambos os lados, provocações que se desdobraram em agressões, inclusive, né? E eu, no momento em que eu intervi em determinada situação ali, eu vi que a situação estava, o clima estava se acalorando demais,
eu me vi na obrigação de ver o que estava acontecendo e quando cheguei ali no corredor do plenário, no lado externo, me deparei com um rapaz, que depois foi identificado aí, um menino de 16 anos, inclusive, menor de idade, ativista de direito, o G7, estava ao chão, desfalecido, e outras pessoas ali com a intenção de agredi-lo, vindo chutar, tentando pisar, e aí imediatamente, instintivamente até, a gente sentiu de conter os agressores e a gente conseguiu retirá-lo de lá, e a partir daí também os policiais civis, policiais municipais também atuaram, dentro do uso progressivo da força, usaram dos meios necessários, aí o gás pimenta, claro que não é agradável, mas tiveram que usar, até porque estavam em número reduzido, para manter a ordem e até mesmo depois fazer cumprir a ordem legal dada pelo presidente da casa de esvaziar o plenário, onde alguns manifestantes, né, se pode chamar assim, resistiram ainda em sair, né? Manifestantes ali da Universidade Federal, enfim, que se resistiram a sair, aí foi necessário o uso do gás, que claro que não é agradável, não é o que a gente deseja. Então, claro que isso é muito ruim, não é o que a gente espera, não é o que a gente deseja. Eu vou seguir trabalhando muito para garantir o direito das pessoas irem à Câmara se manifestar, mas para que a gente tenha esse respeito às leis, que tenha segurança. Hoje, infelizmente, o sistema de segurança da Câmara é muito falho, para não dizer que é zero. A gente não tem um controle de acesso adequado, a gente não tem detector de metal, a gente não tem uma revista manual. Hoje, qualquer pessoa, infelizmente, pode entrar lá armado com uma arma de fogo, uma arma branca e fazer um mal para um vereador, para outro manifestante ou para um funcionário. Então, a gente tem que olhar por isso, né? E aí a gente observa sempre com espanto que algumas pessoas se preocupam com o fato de um vereador, ou outros vereadores que são policiais, estarem portando arma. Eu sinto na necessidade, especialmente nesse ambiente, sim, de portar arma de fogo, até para defender não só a mim, como aos demais presentes numa situação que pode acontecer dentro desse cenário de vulnerabilidade e segurança que a gente tem hoje lá. Então, o senhor é simpático à ideia de instalar-se detector de metal na Câmara? Sim, isso é necessário, né? Eu acho que a gente tem que se inspirar nos bons modelos. Eu acho que um bom modelo, por exemplo, é a Assembleia Legislativa, na Analesp, que eu vou algumas vezes, e lá é muito simples. Você tem o detector de metal, tem o controle de acesso que é feito, inclusive, por funcionários terceirizados, e ali fica sempre um policial militar, que faz parte ali da segurança da Casa Militar. Policiais se identificam, né, entram armados normalmente, porque o policial tem trânsito de arma, quem se preocupa com arma na mão de policial é bandido, então não tem que ter essa preocupação. Agora, em relação aos demais, é feito o controle de acesso ali, é feito uma revista manual, se necessário, e tem também o detector de metal. Então, com tudo isso, a gente consegue melhorar bastante. E também reforçar o efetivo de policiais municipais dentro da Câmara, de GCM, que hoje é muito baixo, né? É muito reduzido. A gente precisa, inclusive, que isso esteja dentro de um projeto de resolução, para que não fique somente na boa vontade do Poder Executivo. A Câmara tem que ter sua autonomia de segurança e dever, né, da Guarda Civil Municipal prestar essa segurança para um poder constituído na cidade, que é o Poder Legislativo. Vereador, uma última questão relacionada com esse episódio, porque nós também não podemos ficar presos a somente esse assunto, temos muitas outras coisas para tratar. O senhor sabe que está em curso na Câmara Municipal uma discussão entre os líderes partidários para alterar o regimento interno da Casa, sobretudo no que diz respeito ao funcionamento da Comissão de Ética, que é um colegiado que o senhor integra na Câmara Municipal. Muita gente questiona se a Comissão de Ética não tem sido permissiva ou omissa no que diz respeito a sanções às atitudes de alguns vereadores. Então, eu começo perguntando para o senhor se o senhor acredita que, de fato, o regimento precisa ser alterado para estar compatível com a realidade política. Afinal de contas, a última alteração é de 2009, de lá para cá muita coisa mudou. E, em segundo lugar, o senhor acha que a atuação da Comissão de Ética está a contento? Bom, primeiro, eu acredito que toda e qualquer mudança é válida e bem-vinda, desde que haja o devido debate e que essa mudança seja direcionada, de fato, para atender o interesse público e aquilo que melhor representa os objetivos da Câmara Municipal, que é expressar a vontade popular. Esse é o papel do Poder Legislativo.
Então, nesse sentido, eu acho que pode sim haver alguma mudança, a gente pode trabalhar nesse sentido de reformar alguns pontos do regimento interno, seja no que tange ao Conselho de Ética ou outros pontos, acho que é sempre válido a gente buscar o aperfeiçoamento. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa sim, é o Conselho de Ética funcionar nos devidos casos para coibir e eventualmente punir excessos e indicar responsabilidades. Agora, muita cautela para que também a gente não se exceda demais e acabe interferindo ou limitando a liberdade de expressão e de opinião dos parlamentares. Então, isso tem que ficar muito claro. O Poder Legislativo, a Casa Legislativa, é um espaço, de fato, de debate, de divergência de ideias, e isso tem que ser respeitado, até mesmo estimulado, desde que, repito, nos limites do respeito e nos limites da lei. Vereador, vou dar voz aqui à nossa audiência que está acompanhando a entrevista com o senhor, e 3 telespectadores fizeram mais ou menos a mesma pergunta. O Kleber Souza, o Ivalto José e, para não falar besteira, Sônia Barbosa. Todos querem saber sobre o desfecho da verba para a aquisição do caminhão Tempestade. Emenda enviada para a nossa cidade, saiu inclusive no Diário Oficial, e a nossa audiência quer saber o que aconteceu, teremos o caminhão Tempestade, sim ou não? O caminhão Tempestade é uma medida, um equipamento que eu defendi desde a época de campanha como candidato e sigo defendendo a importância e a conveniência da aquisição desse equipamento para a cidade de Guarulhos. Eu busquei o recurso necessário para esse caminhão por meio de verba de emenda parlamentar. O delegado Palumbo enviou para cá, para Guarulhos, ainda no ano passado, na antiga gestão, cerca de R$700 mil, né? E a aquisição do caminhão, que foi iniciada pela gestão anterior ainda, o processo licitatório ele estava transcorrendo, em determinado momento ele parou, né? E aí eu fiz um requerimento para entender o porquê que ele parou. E o que a gente apurou é o seguinte: devido à demora, até por conta da transição de um governo para outro, o valor do caminhão que tinha sido acordado à época com a empresa que iria fornecer, ele aumentou consideravelmente, em torno de 30%. Então, aquilo que a prefeitura ia complementar, cerca de 200, 300 mil, ficava em 1 milhão, hoje, salvo engano, foi para 1,5 milhão, mais ou menos, o custo desse equipamento. E aí, por conta disso, até o prefeito Lucas me explicou que ele teve que, de fato, suspender a licitação, porque hoje a prefeitura não dispõe do recurso para complementar essa verba. Então, o que eu vou fazer, vou buscar emenda, seja com o próprio delegado Palumbo, um complemento desse recurso, ou com outro parlamentar, para que a gente consiga suprir esse custo para o governo, diante da dificuldade que tem. E aí eu tive compromisso do prefeito Lucas de que a gente conseguindo esse recurso, em relação ao mérito, ele é favorável e ele vai ter a intenção de comprar, até porque é um anseio, é uma vontade do povo guarulhense. O povo guarulhense quer o caminhão Tempestade para combater os pancadões, os fluxos, todo tipo de evento criminoso aí de desordem na nossa cidade. Já que o senhor falou do deputado federal, delegado Palumbo, é impossível não lembrar do episódio recente em que o senhor apresentou um título de cidadão guarulhense a ele, que foi rejeitado. Eu imagino que quando um parlamentar apresenta iniciativa dessa natureza, tem toda uma questão até de diálogo, estou apresentando, seria uma iniciativa bacana, mas que infelizmente foi rejeitada. Depois desse episódio, o senhor conversou com o delegado Palumbo, como é que contorna esse tipo de questão? Bom, na verdade ali foi muito chato, não tem como negar, ter um título para uma pessoa como o Palumbo, título de cidadão guarulhense, rejeitado pela Câmara, seja por falta de quórum, que seja, mas fica muito ruim por tudo que o delegado Palumbo representa. O delegado Palumbo é um policial, uma larga história brilhante na polícia, excelentes serviços prestados tanto em âmbito policial como também em âmbito político. Ele se caracteriza por ser um político que combate a corrupção, que traz leis de combate à impunidade, ao crime organizado, um político independente. E, inclusive, tem uma ligação com a cidade de Guarulhos. A irmã dele nasceu na cidade, ele sempre também
teve atuações importantes aqui, policiais na cidade de Guarulhos. Então tinha tudo para, de fato, fazer jus a esse título de cidadão guarulhense. O que eu acho que ocorreu ali foi, de fato, uma conjunção de alguns fatores. Alguns de origem aleatória, né? Aquela era uma sessão onde, por alguns motivos, alguns parlamentares estavam ausentes, motivos partidários, enfim. Então é uma sessão que já tinha um número reduzido de parlamentares. Alguns parlamentares também se ausentaram, eu acredito que parte deles, não dolosamente, se ausentaram da sessão antes do término. Lembrando que o título de cidadão estava como o último item da pauta a ser votado, né? E aí alguns, eventualmente, também se ausentaram porque não concordavam, né? Mas aí fica sempre a questão. Pessoa que não gosta, que não concorda com a concessão de um título a um policial é porque talvez não gosta de polícia, não gosta de quem combate o crime. E quem não combate o crime, a gente já sabe. Quem não gosta de polícia, a gente já sabe quem é, né? Por tudo que o Palumbo representa. Quem conscientemente, dolosamente se colocou contrário a isso, acho que tem alguma coisa de errado e fica muito claro de que lado que está. Agora, de todo modo, acho que houve também essa falha aí de diálogo, da minha parte até talvez de contar ali os parlamentares que estavam presentes e talvez pedir até para os parlamentares, como aconteceu segunda-feira, também Sim. Tinha um título do vereador Gilvan para ser votado, ele percebeu que isso ia acontecer e pediu para esvaziar para que o item fosse prejudicado e prorrogado para a próxima sessão, né? Disse aí algumas pessoas, eu ouvi dizer, mas faltou diálogo, faltou pedir. Olha, para mim não tem problema nenhum, poderia ter pedido mas nós já pedimos, né, quando a gente entra com o pedido, protocolo, o pedido de cidadão, já é necessário as assinaturas dos vereadores. Então a gente já tinha essas assinaturas. E, de fato, poderia ter reforçado esse pedido, mas não vi necessidade. Na próxima posso fazer. Agora, quero ressaltar também, nunca nenhum outro vereador veio me pedir pessoalmente, olha, vota no título de cidadão tal, que eu tô... E eu sempre votei, até de eventual opositor, de pessoas que estão no campo ideológico oposto, eu voto, uma questão de cortesia, não vejo problema. Mas, de todo modo, ficou muito ruim, né? Acho que acabou sendo uma vergonha, não para mim, não para o Palumbo, mas para a Casa Legislativa Guarulhense, negar um título de cidadão guarulhense para uma pessoa tão representativa, com caráter, com uma conduta ilibada, uma trajetória profissional tão brilhante como o delegado Palumbo. Vereador, vamos falar um pouco sobre lei do silêncio, acho que é uma bandeira importante da atuação do senhor, e eu queria puxar essa discussão por uma iniciativa recente do senhor, o abaixo-assinado em apoio a essa iniciativa apresentada pelo senhor. Pelas suas redes sociais, eu encontrei uma atualização de 4 dias em que o senhor anunciou que havia 10 mil apoios a esse abaixo-assinado. Então, as minhas perguntas sobre isso são as seguintes. Primeiro, se já houve uma atualização, em quantos apoios já estamos agora. E, em segundo lugar, por que o senhor recorreu a esse expediente? Seria uma forma de uma cobrança, não no aspecto negativo da coisa, mas uma mobilização para mostrar que a população endossa essa iniciativa, para que isso vá à frente na Câmara? É mais ou menos por aí? Um projeto da Lei do Silêncio em Guarulhos. Compromisso nosso de campanha, que eu fiz questão de cumprir já no primeiro dia de mandato. É o projeto número 01, primeiro projeto de lei protocolado na Câmara Municipal de Guarulhos em 2025. Projeto que traz sanções, multas pesadas para quem perturba, chegando até R$100 mil, possibilidade de apreensão dos paredões, equipamentos sonoros, motos barulhentas, todo tipo de instrumento que perturba o sossego. A lei também traz um canal de comunicação mais efetivo da população com a prefeitura para denunciar esses casos. Então é uma lei fundamental para restabelecer a paz, a ordem, a lei aqui na cidade de Guarulhos. E conta com apoio popular muito grande, é estrondoso. Até na página do Radar, né, a gente postou lá e a gente viu a quantidade de apoio, de comentários positivos que a gente teve ali. Eu lancei um abaixo-assinado para demonstração de apoio a esse projeto de lei do silêncio, que já conta com 10 mil assinaturas, 10 mil pessoas, e para de contar. Agora já deve ter superado, deve estar nos 11, 12, o que demonstra esse apoio popular. E a minha intenção foi justamente essa. Claro que a gente está sempre buscando, eu vou buscar sempre dialogar, estou dialogando lá com os colegas parlamentares sobre a importância dessa lei. Mas é natural que uma lei que vem com um apoio popular como essa tem, como a lei do silêncio tem, ela vem com peso, que tem que ser considerado por mim ou por qualquer outro parlamentar. Quando a gente for analisar uma lei, a gente sabe que aquela lei representa a vontade do povo. Porque, lembrando, o poder legislativo
em última análise, tem que representar a vontade do povo. Quando tem uma lei, como a Lei do Silêncio, com esse número, com esse grau de apoio, eu penso que é nosso dever a gente tramitar, aprovar essa lei, porque tenho certeza, vai ser um grande benefício para a lei, para a segurança, para a ordem e para a paz da cidade de Guarulhos. O nosso telespectador quer saber, vereador, caso essa lei seja aprovada, como será feita a fiscalização, especificamente quando houver um caso de perturbação de sossego, infração à lei do silêncio, em residências. Como, enquanto idealizador do projeto, como seria feita essa fiscalização, por favor? A fiscalização, ela permanece com a atribuição dos órgãos que a gente já tem. Ela, na verdade, ela reforça a atribuição da GCM. Há aí sempre uma discussão em relação à GCM, se tem atribuição para fiscalizar a perturbação. Eu entendo que sim, isso fica claro no nosso projeto de lei do silêncio, não só a GCM, como outros órgãos que possam fiscalizar, além da SDU. Qualquer agente público tem esse poder de fiscalizar, aferir uma situação de perturbação do sossego efetivo. E aí, importante lembrar, perturbação do sossego, ela precisa de um decibelímetro, precisa medir um aparelho sonoro e tal? Não. Essa é a grande diferença da perturbação do sossego para a poluição sonora. A poluição sonora, ela tem como bem jurídico tutelado o meio ambiente, o meio ambiente saudável em relação a ruídos sonoros. E por isso ele precisa do aparelho sonógrafo, o decibelímetro, para constatar. A perturbação do sossego, ela não se refere necessariamente somente à poluição sonora. Perturbação do sossego é todo e qualquer instrumento, fator e fato que tenha o potencial de causar uma perturbação para a pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui, algo que não vai ter um potencial sonoro absurdo, mas que gera até um dano psicológico, aí, utilizado até como tortura. Um prego em cima da sua casa, batendo o dia inteiro, a cada 5 segundos. Ou uma gota caindo, que seja. Né? Tudo isso gera uma perturbação do sossego, gera até um dano psicológico. Então isso está abarcado pelo nosso projeto de lei de silêncio. Então, de maneira subjetiva, ele traz a possibilidade do agente público aferir tudo aquilo que tem esse potencial e, a partir daí, aplicar a punição com a apreensão dos equipamentos, se necessário, instrumentos e outros recursos que a gente disponibiliza. Vereador, ainda na seara de modificação na legislação para coibir essas infrações no que diz respeito ao sossego, a volume excessivo, o senhor apresentou o projeto de lei 275 de 2025 para disciplinar o funcionamento das adegas. E pelo que eu constatei no projeto do senhor, tem diversos dispositivos que, em caso de infração, vão desde a advertência até, no limite, a cassação do alvará de funcionamento. O senhor propõe ali também uma espécie de restrição no horário para venda de bebidas alcoólicas. Por que o senhor apresentou esse projeto? Então, esse projeto de lei de regulamentação das adegas é outro projeto fundamental que conversa muito com o projeto de lei do silêncio, porque todos eles se referem à manutenção da ordem, da paz, do sossego e, em última análise, o combate ao crime e a manutenção da segurança em Guarulhos. O que acontece com as adegas na nossa cidade? Não tenho nada contra a adega, aquela pessoa que atua dentro da lei, do limite da lei e do respeito aos outros. Mas, infelizmente, a adega aqui na nossa cidade se tornou uma casa da mãe Joana. A gente tem adegas abertas aí indiscriminadamente, é muito fácil abrir, porque a adega, rigorosamente, ela existe para servir bebida da porta para fora. Então, ela não tem os requisitos que um bar precisa, um AVCB, por exemplo, que um bar precisa conquistar para poder operar. Não tem que ter isolamento acústico, porque, em tese, é para vender bebida da porta para fora. Só que, na prática, o que acontece? As pessoas abrem essas adegas, funcionam como bar, ou, em casos muito piores, que existem, infelizmente, funcionam como biqueira disfarçada de adega, promovem pancadões, fluxos, todo tipo de baderna nas ruas, na porta da casa das pessoas, aí, é prostituição, é droga, é arma, tudo que não presta, e isso virou uma coisa indiscriminada. Então, esse projeto de lei é para regulamentar, trazer limites, requisitos para as pessoas abrirem, para as pessoas continuarem operando as adegas, e o que é importante, a pessoa que trabalha dentro da lei, que tem uma adega, ela não precisa se preocupar, pelo contrário, ela tem que festejar, ela vai agradecer, porque a gente punindo os maus, a gente protege os bons. E essa é a nossa intenção. Só se o senhor me permite voltar, porque eu acho que essa é uma dúvida importante, rapidamente na questão da perturbação de sossego, vereador.
O Douglas Irai Brito, pergunta o seguinte, se haverá algum agravamento em punição em caso de perturbação para pessoas neurodivergentes e ou idosos? Esse é um ponto muito importante, porque a gente sabe que, por exemplo, para as pessoas neurodivergentes, trazer as pessoas que têm o TEA, o transtorno do espectro autista, eu tenho um irmão com TEA, então eu sei disso e testemunho isso. Quanto faz mal para essas pessoas o barulho. E as pessoas sofrem demais. Eu recebo dia após dia, final de semana, essas reclamações aumentam demais no nosso WhatsApp de denúncias aí, de mães falando, poxa, meu filho é autista, ele piora demais quando tem esses eventos, um fluxo na porta da minha casa, um pancadão, uma caixa de som, enfim. Então, esse é um problema. Na verdade, não tem nenhum agravamento específico por conta da vítima, mas indiretamente, como consequência natural, a lei já vai atuar para proteger essas pessoas. Muito bem, vereador. Vamos falar um pouquinho de política partidária, porque devo admitir que fiquei com inveja do meu colega jornalista Geraldo Júnior, que conseguiu arrancar do senhor há cerca de 10 dias uma belíssima resposta, uma pergunta muito bem construída, em que ele constrói a pergunta, para quem não viu, da seguinte maneira. Vereador Gustavo Mesquita, se a eleição fosse no próximo domingo, por qual partido o senhor disputaria? E o senhor responde que, se tudo transcorresse como imaginava, iria para o PP. O senhor atualmente está no Republicanos. Então, um abraço para o Geraldo Júnior. Fiquei com inveja da pergunta porque conseguiu arrancar uma ótima resposta. Então, vamos lá. Se o senhor está de malas prontas para o PP, é isso mesmo? André, a questão é a seguinte, eu sofro de sincericídio crônico. Eu não consigo esconder a verdade, até porque a gente não está falando de nada errado, pelo contrário. Penso até que é meu dever eu ser transparente com vocês, jornalistas que eu respeito, e com a população, com o povo que nos ouve, na qualidade de representante também. Então, eu não tenho problema em dizer da minha situação hoje no Republicanos, que é um partido que eu respeito, vou seguir respeitando sempre, que tenho até afinidade em relação ao posicionamento ideológico, partido conservador, de direita, mas um partido que, infelizmente, aqui na cidade, nunca me deu o devido espaço, talvez nunca me deu o próprio respeito, na verdade. É um partido que eu vim como candidato, que não tive um centavo de recurso de fundo eleitoral, que não tive qualquer ajuda de qualquer tipo, pelo contrário, tive algumas dificuldades, um partido que, com todo respeito, eu consegui contribuir bastante, que com os nossos quase 19 mil votos, fiz a minha cadeira em mais uma, que fico muito feliz por isso, mas que hoje eu não tenho esse espaço em relação ao básico, que é a possibilidade da gente, se eu entender que é o caso, ofertar o meu nome como candidato a deputado estadual ou federal. Acho que isso é um direito de todos, até para honrar o nome do Partido Republicano. E essa resistência tem se mostrado aqui na direção da cidade, do partido da cidade, deixar isso muito claro. Em âmbito estadual, tem uma excelente relação, tem muito respeito, uma relação muito respeitosa com o nosso presidente estadual, Roberto Carneiro. Agora, aqui no Brasil, aqui em Guarulhos, eu não encontro esse espaço, esse respeito dentro do partido. E quando a gente tem dúvida se faz parte de um grupo, é porque você não faz parte de um grupo. E eu tenho comigo que eu não quero nunca ficar em lugar nenhum onde eu sou inconveniente, onde eu não sou bem-vindo. Eu gosto de estar onde as pessoas me querem. E aí, o PP, assim como outros, mas o PP acabou avançando um pouco mais, é um partido que nos procurou, demonstrou essa intenção de me ter dentro dos quadros, tem demonstrado muito respeito comigo, com a minha pessoa, e é por isso que sim, eu me sentiria muito bem hoje, se for o caso, dentro aí das devidas tratativas que a gente tem que fazer essa transferência do Republicanos para o PP, para eventualmente ser candidato no ano que vem, se assim for a vontade do povo, acima de tudo de Deus. Se o senhor me permite, a ideia então é que o senhor saia de fato do Republicanos e aí para isso o senhor teria as bênçãos dos dirigentes partidários, né? Eu lhe pergunto isso porque o mandato, só para explicar para quem está nos acompanhando que não tem obrigação de saber disso, sim. No caso de uma eleição proporcional, como é o caso das eleições de vereador, embora o voto seja no candidato, muitas das vezes, o mandato pertence ao partido. Então, se houver uma saída, como eu posso dizer, não exatamente combinada com os russos,
o partido pode requerer o mandato e aí o senhor perderia o mandato. Então a ideia é que o senhor está buscando construir uma saída pacífica. Uma saída amistosa, eu acho que é possível isso. A gente já tinha conversado até nesse sentido, eu com o presidente Roberto Carneiro, dessa possibilidade, caso não fosse possível a construção da minha permanência, que eventualmente o partido estaria disposto a me ceder de maneira amistosa para outro partido, né? Acho que isso é possível, até porque entre eles aí, os líderes partidários, eles tendem a se entender também, e a gente vai buscar, claro, essa saída amigável aí que eu acredito que vai acontecer. E, vereador, é meu dever perguntar, porque o senhor, por exemplo, citou que não enxerga dentro do Republicanos, o senhor citou as palavras apoio e respeito. O senhor deixou bem claro essa questão de uma espécie de porta fechada no que diz respeito a colocar o seu nome à disposição para a eleição do ano que vem. Mas eu queria lhe perguntar sobre uma outra questão, porque me incomoda, e eu não tenho nada contra os vereadores que eu vou citar na sequência, o que parece ser uma espécie de jogo combinado que toda comissão investigativa que precisa indicar representantes do Republicanos, que pela bancada grande que tem quase sempre direito a 2 nomes, são sempre os mesmos. Vereador Gilvan, vereador Danilo. Mas há outros, com exceção do presidente Martelo, que não pode compor comissão por ser integrante da mesa diretora, há o senhor e a vereadora Carlinda. Mas são sempre a dupla dinâmica Danilo Gomes e Gilvan Passo. Quando o senhor fala em falta de respeito e apoio, também tem a ver com isso? Não, na verdade não, André, deixar isso muito claro. Em relação aos meus companheiros lá de bancada, a gente tem uma relação amistosa, muito respeitosa, todos eles. De fato, talvez uma predileção, uma preferência pela composição das comissões em relação a esses dois. Consegui aí com muito custo aí, muita briga no bom sentido, fazer parte da comissão das terceirizadas, que é um tema que eu fui um dos primeiros aí a tratar, venho denunciando lá dos contratos terceirizados, G3 Polares, entre outras empresas aí que vêm transgredindo os direitos trabalhistas aqui na cidade de Guarulhos. Então eu me sentia na necessidade, na importância de participar e os demais companheiros entenderam isso. Nas demais também gostaria de fazer parte, por exemplo, das fraudes do IPTU, acho fundamental, gostaria muito de estar presente. Penso, modestamente, que eu conseguiria contribuir com o meu know-how, pela minha própria carreira, pela minha própria profissão de delegado de polícia, minha experiência na área da investigação, mas vou estar disposto a contribuir, e como tenho feito, participando das reuniões, ainda que não como membro, mas como vereador a gente tem possibilidade também de ter fala e trazer sugestões e encaminhamentos, isso a gente vai fazer. Vereador, minha última pergunta para o senhor, 19 horas mais 8 minutos. O nosso sempre perspicaz Rabi Khalil, em alguns programas, ele bate na tecla de que o senhor e o vereador Kleber Ribeiro estão afinados e mais, acertados por uma dobrada da direita em Guarulhos. Vereador Kleber, candidato a deputado federal, o senhor deputado estadual. Está fechado? É por esse caminho que o senhor pretende trilhar? E se sim, o que o senhor enxerga no vereador Kleber Ribeiro que lhe motiva a fazer essa parceria com ele nas urnas ano que vem? Primeiro, André, tenho que dizer que eu nem tenho como certo que vou ser candidato ano que vem. Eu digo sempre, a minha prioridade é honrar os 18.841 votos que eu tive para representar a cidade de Guarulhos como vereador. Então, a minha prioridade é ser o melhor vereador que eu puder ser para a cidade e para o povo guarulhense que mais precisa. E é isso que eu tenho feito e vou continuar fazendo. Agora, eu estou na política por propósito. Para mim, política não é projeto de poder, muito menos de dinheiro. E eu estou aqui até onde Deus mandar, vou fazer minha parte, que é trabalhar, não tenho apego a cadeira, a cargo, graças a Deus. E, diante disso, eu não faço, de fato, grandes planos. Eu faço a minha parte, que é trabalhar. Agora, dentro desse conceito de propósito, chegando em 2026, se eu entender, como entendo hoje, que eu poderia fazer mais pela cidade, como deputado estadual, por exemplo, porque estadual, a pauta de segurança, que é a minha bandeira principal, é muito estadual. Então, tem muito a ver com a minha bandeira principal, que é a segurança. Hoje eu penso que poderia fazer mais sim, para a cidade de Guarulhos e para o estado. Então, hoje faria sentido.
Se chegar lá no ano que vem eu entender que faz sentido e sentir que as pessoas que confiam em mim esperam isso, que querem, eu vou colocar o meu nome à disposição. Falando sobre o vereador Kleber Ribeiro, novamente, se eu não tenho nem a certeza de que serei candidato, quanto mais quem será a minha dobrada, né? E ele também pensa da mesma maneira, a gente pensa muito parecido nesse sentido, né? Ficar falando de dobrada agora, o povo já saiu de uma eleição, vai entrar em outra, o povo não quer saber disso. Então, o que eu digo é o seguinte, a gente tem muita afinidade, gosto muito dele, de fato é um cara que trabalha, é um cara do bem, é um cara que tem um coração puro, apesar dos defeitos que todo mundo tem, ele tem os dele. E eu falo para ele se excede às vezes e tal, mas é um cara que tem boa intenção, é um cara que não é canalha, é um cara que não é corrupto, isso vale muito para mim. É um cara que é fiel àquilo que ele acredita, às vezes até demais, por isso que ele vai além, né? Mas é um cara autêntico. A autenticidade, para mim, a verdade no ser humano e na política vale muito. Então, se for o caso da gente dobrar, se assim a conjuntura acontecer, para mim seria uma honra dobrar com o vereador Kleber Ribeiro. Mas até lá, nada impede da gente fazer ações conjuntas, como temos feito, para benefício da própria cidade, atuando, já fizemos fiscalizações, vamos fazer outras, somar forças. Eu com ele, a nossa equipe em conjunto. Isso tudo para o bem da cidade, a gente vai continuar fazendo. Vereador, queria agradecer a presença do senhor, mas antes de lhe devolver a palavra para mandar um último recado, só agradecer aqui audiências ilustres. Em primeiro lugar, o sempre vereador Valdomiro Ramos, que manda um boa noite a nós, a mim e ao senhor. Um abraço. Valdomiro Ramos, gente da melhor qualidade, um abraço para o senhor. E também a dona Eliane Mesquita, que essa é a mais ilustre de todas. E também porque ela já me disse pessoalmente, a mãe do senhor. É o maior cabo eleitoral, né, André? A minha mãe, eu nunca fui candidato, nunca serei, mas a minha mãe também é minha fã número 1, meu pai também, então eu sei muito bem disso. Ela que já me disse, a mãe do senhor já me disse. Mas é fã de você também, é isso que eu ia falar. Ela gosta muito de ouvir falar que ela assiste o nosso programa, gosta então muito do seu jornalismo. Muito obrigado pela audiência da senhora, muito bom saber que a senhora está aqui conosco. Então eu queria agradecer ao senhor pela entrevista, mas antes, se o senhor quiser emendar no boa noite, fica à vontade. O Cleberson Valério, que nos acompanha do Lavras, e eu nunca esqueço, minha memória é boa, memória fotográfica, ele pede o seguinte: por gentileza, se for possível, vereador, passe para nós o seu canal para denunciarmos as motos barulhentas e os carros de pancadões. Agradeço a este excelente canal. Abraço, Radar. Então, fica à vontade, vereador. Com toda certeza, vou deixar aqui o nosso canal de denúncias, que é o nosso WhatsApp do delegado Mesquita, 11 97177 8292, 11 97177 8292. Essa é a melhor maneira da gente, de fato, receber as denúncias das pessoas, não só em relação à perturbação do sossego, outras denúncias, a gente recebe muita denúncia, porque o povo sabe que quando eu recebo, eu faço de tudo para ir na raiz do problema e tentar resolver. E a gente faz isso mesmo. Até onde o meu braço alcançar, a gente vai agir dessa maneira sempre. E é o melhor canal realmente porque muita gente manda denúncia também pelas redes sociais, pelo Instagram, só que até aproveitar para esclarecer, o Instagram, por exemplo, sou eu mesmo, não tenho uma equipe que faz, eu mesmo que respondo todas as mensagens, está cada vez mais difícil. Então, às vezes fica uma mensagem ou outra sem responder, as pessoas ficam, às vezes, frustradas porque realmente, às vezes, não consigo dar conta. Agora, no WhatsApp, a gente tem, além de mim, uma equipe para atender isso, então é um canal sempre muito efetivo. Então, a gente está sempre à disposição aí para atender as denúncias, que eu diria que é o DNA. É o DNA do nosso mandato, é a fiscalização, são as denúncias, é ir atrás do problema, identificar os responsáveis, buscar a punição, mas, acima de tudo, proteger a população, trazer segurança, lei e ordem em Guarulhos para cima. Antes do senhor dar boa noite, só rapidamente aqui, o João Marcos está dizendo: André, nunca diga dessa água não beberei, porque eu disse que nunca fui, nunca serei candidato. O YouTube é um arquivo vivo, pode gravar, pode printar, anota o que eu estou falando. Nunca serei candidato sequer a síndico de prédio. Eu sou doido, mas nem tanto. Não, jornalista já sofre demais, esse negócio de fazer campanha, eu prefiro estar desse lado da bancada, perguntando, investigando. Candidato jamais, nunca fui, nunca serei.
Não, mas não, seria não. um grande candidato, hein, André? Acho que Mas você quem vai pode votar em repensar. jornalista, vereador? Ninguém. O Guto Tavares foi eleito, mas quem vai votar em mim? Não tem condição. Não fala Imagina assim, a torcida jovem do Santos fazendo campanha para o vereador André Siqueira. Esse candidato já nasce não eleito. Não me dá trabalho, não. Olha aí, ó. Invasão Olha do o Léo estúdio, aí, tá olha. vendo? Olha, não serei candidato, tá bom? Dessa água não beberei. isso Vereador, aí. obrigado pela presença, é sempre um prazer tê-lo aqui. E queria deixar registrado que sempre que precisamos, o senhor sempre nos atende com prontidão, ligação, mensagem de WhatsApp, no plenário também, sempre um sinal de respeito ao nosso trabalho. Então, queria deixar isso registrado. Muito obrigado pela sua presença. Fique à vontade para mandar um último recado. Uma boa noite para o senhor e para a sua equipe que está aqui conosco. É isso, André. Mais uma vez agradecer a oportunidade, sempre o respeito que vocês me tratam e retribuir esse respeito, novamente reforçar a admiração que eu tenho pelo Radar, a importância de canais de jornalismo isentos, sérios, responsáveis como o Radar na nossa cidade. Vocês prestam um grande trabalho, não só para o jornalismo, mas para a cidade de Guarulhos. Vão ter sempre o meu respeito. E a todos que nos acompanharam, muito obrigado. Tamo junto, a gente segue em frente. Fé em Deus, coragem, vamos para cima. Não poderia deixar de registrar que eu conheço uma pessoa próxima ao senhor que, ao comentar essa possibilidade do senhor ir para o PP, disse que agora o seu bordão não é mais lei e ordem. É lei, ordem e progresso. É um bom bordão, não Entendedores deixa de ser, entenderão. Não deixa de ser um bom, vamos reconhecer que é um bom bordão, pode ser. Essa pessoa é inteligente, viu? Pode ser, que me inteligente, diz. é. É inteligente. Eu vou Bom, acreditar. vamos embora. Obrigado a todos pela audiência. Estaremos de volta amanhã, 18 horas, com uma entrevista diferente, importante sobre o esporte, mas o convidado eu deixo de forma misteriosa, você descobre amanhã nas nossas redes sociais. Mas vamos falar de esporte aqui na cidade de Guarulhos. Obrigado a todos que nos acompanharam, desejo a você uma ótima noite de quarta-feira, fique com Deus, se cuide e até amanhã. No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública.